Ô, Perfeito, Leozão, Léo. conta pra galera, pra quem não sabe, eu não quero te Uhum. apertar não, tá, por favor. Não, É fica à sobre vontade. dry needling, que é o agulhamento seco. Uhum. Qual que é a diferença fundamental entre o agulhamento seco, a dry needling, e a acupuntura? Porque eu sei que existe uma disputa nessas duas áreas aí. Sim, de forma bastante simples, pessoal. O agulhamento seco, ele não tem pontos pré-estabelecidos. Então, você só agulha o que nós chamamos de um ponto gatilho ativo, né? E o que é um ponto gatilho ativo? Existem consensos na literatura, estudo Delphi, né? Tem um aí, o mais atual, se não me engano, é de 18 para 19, que é do grupo do César Fernandes de las Peñas, que é um dos profissionais que mais estudam essa condição, Nossa, ele é uhum. fisioterapeuta, e o ponto gatilho, Léo e Lu, é uma banda tensa que mimetiza a dor do paciente, local ou referida. Então, nós apenas agulhamos esses pontos gatilhos ativos, só que eles não são pré-estabelecidos. Então, você faz um exame palpatório, né, pragmático, encontra, o paciente tem que sinalizar que é a dor que ele ou ela experimentam, e você efetua o agulhamento, né? E esse agulhamento, ele não é apenas superficial, na derme, ele é um agulhamento no tecido muscular, é um agulhamento Tá. no músculo. Tá? A Então, agulha é a mesma, Léo, você sabe? é a Como mesma que é? agulha, mesma Mesma agulha. agulha. Legal, Só um pouco mais profundo. Sim, eu legal. tenho esse conhecimento, tenho essa capacitação, uso na minha prática clínica, é a mesma agulha. A única coisa é que você pode comprar tamanhos e diâmetros diferentes por conta da região do corpo que você deseja Sim, agulhar. inibir. Uhum. E Léo e Lu, tem um outro aspecto que precisa ser levado em consideração, né? Obviamente, no passado, não existia, né, o estímulo elétrico para se acoplar a agulha na acupuntura. À medida que o tempo passou, né, com esse recurso elétrico, foi também contemplado a eletroacupuntura. Da mesma forma, o agulhamento a seco, o dry needling, ele também pode ser associado ao estímulo elétrico. Né? E o que é legal, gente, disso? Explica para o pessoal como que é feito, só para o pessoal ter uma noção, É, tentar visualizar o que seria a Tá, eletroacupuntura. joia. Por exemplo, pensando no agulhamento seco, pessoal, o profissional da saúde, ele vai fazer uma palpação em algum músculo da região cervical, por exemplo, o trapézio, tá? E encontrou um ponto gatilho ativo que simula essa dor de cabeça possivelmente cervicogênica do paciente, que é uma dor nociceptiva. Então você vai ali, efetua o agulhamento e você pode acoplar então o aparelho do TENS, né? Legal. Ao invés do adesivo, os dois jacarezinhos ali fixos na agulha, no caso seriam duas agulhas, para fechar um canal. Um canal de circulação. E a gente modifica os parâmetros, e os parâmetros são iguais aos parâmetros do TENS. Então é um TENS, basicamente, de forma simples, sem adesivo. É um TENS com a agulha. E o que é interessante, isso tem um corpo substancial de evidências também, uma porção de revisão sistemática com meta-análise de qualidade, legal. sinalizando que as frequências elas precisam ser variadas, porque frequências mais baixas ativa uma via de opioide endógeno, frequências mais altas ativa outra via de opioides endógenos e também vias de serotonina e noradrenalina diferentes. Então isso é muito interessante, por isso que nós somos convidados a, inclusive, dias sim, dias não, alternar a frequência para evitar que o paciente crie uma habituação ou tolerância, como se tivesse no medicamento um opioide de forma contínua. Né? Legal. Porque as vias desses mecanismos são as mesmas. Isso é para a agulha e para o próprio TENS, né? A literatura super claro, Léo. Ô, Leozão, você sabe se, de cabeça, quando você adiciona esses estímulos elétricos, o efeito aumenta? Você sabe de cabeça ou não? Se o efeito aumenta da comparado com a dry needle. Não, eu nunca li. Provavelmente exista, Léo e Lu, mas eu nunca li. Até interessante para procurar depois, né? Tá, legal. Não. Versus eletroacupuntura.
Uhum. Mas são opções que as pessoas usam. E é engraçado isso. Eu gosto muito disso, Léo. As pessoas, a acumulação do conhecimento, né? Você vai trazendo conhecimentos da eletroterapia, no caso, né? Para falar especificamente da TENS, e adiciona dentro do universo do agulhamento. Aí nós estamos colocando os dois no mesmo balaio, e eu sei que muita gente não gosta, o dry needling e a acupuntura. Léo e Lu, uma questão que dá para citar com base na tua pergunta é em relação a mecanismos. Né? Tá. Os mecanismos do agulhamento puro e do agulhamento associado à eletroacupuntura, eles têm alguma sobreposição, obviamente, porque ambos têm a agulha, mas associado ao estímulo elétrico, os mecanismos são diferentes. Tá? A atividade da substância cinzenta periaquedutal aqui no mesencéfalo, são hipóteses. A própria atividade de células gliais, que são os macrófagos do sistema nervoso central, parece ser diferente. A eletroacupuntura diminui a atividade de células gliais. Então, como se hipótese, tá, pessoal? Como se fizesse uma supressão do sistema imunológico. Então, os mecanismos, parte deles se sobrepõem e parte deles são distintos. E eu gosto... Uma revisão sistemática que parte dela sinalizava essas hipóteses mecanicísticas do agulhamento puro e do agulhamento associado ao estímulo elétrico.